Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós somos do Senhor e temos a certeza de que o Senhor não abandona os seus filhos. Dirige a nossa vida, dirige este estudo, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Portanto, continuamos a leitura do livro Patriarcas e Profetas, o capítulo 63, que tem por título Davi e Golias. Quando Israel declarou guerra contra os filisteus, 3 dos filhos de Jessé tomaram parte no exército sob o comando de Saul. Davi, porém, ficou em casa. Depois de algum tempo, entretanto, foi visitar o arraial de Saul. Por determinação do seu pai, devia levar uma mensagem e um presente a seus filhos mais velhos e saber se ainda estavam livres de perigo e em saúde. Mas, sem que Jessé o soubesse, o jovem pastor tinha sido incumbido de uma missão mais alta. Os exércitos de Israel estavam em perigo e por um anjo fora determinado a Davi salvar o seu povo. Aproximando-se Davi do exército, ouviu o ruído de uma comoção, como se uma luta estivesse prestes a ter início. E o arraial saía em ordem de batalha e a gritos chamavam à peleja. 1 Samuel 17. Israel e os filisteus tomaram posição exército contra exército. Davi correu para o exército, chegou-se e saudou os seus irmãos. Enquanto estava a conversar com eles, Golias, o campeão dos filisteus, veio à frente e com uma linguagem insultante menosprezou Israel e desafiou-os a que arranjassem um homem dentre as suas fileiras que o quisesse enfrentar em um combate individual. Repetiu o desafio e quando Davi viu que todo Israel estava cheio de medo e soube que a afronta do filisteu lhe era atirada dia após dia, sem que despertasse um campeão para silenciar o jactancioso, o seu espírito se agitou dentro dele. E inflamou-se de zelo para preservar a honra do Deus vivo e o crédito do seu povo. Portanto, o propósito de Davi foi este: preservar a honra do Deus vivo e o crédito do seu povo. O exército de Israel estava abatido. A sua coragem faltara. Diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Com vergonha e indignação exclamou Davi: Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eliabe, o irmão mais velho de Davi, quando ouviu estas palavras, bem compreendeu os sentimentos que agitavam a alma do jovem. Mesmo como pastor, Davi tinha manifestado ousadia, coragem e força, como raramente se vêem. E a visita misteriosa de Samuel à casa de seu pai e a sua partida silenciosa haviam despertado na mente dos irmãos suspeitas do objetivo real da sua visita. Então, mas eu pergunto, ele não tinha sido ungido na presença dos irmãos? Ele tinha sido ungido, lembram-se? Como é que aqui nos diz que... Olha aqui, a Denis. Diz aqui que a sua visita misteriosa de Samuel à casa do seu pai e a sua partida silenciosa haviam despertado na mente dos irmãos suspeitas do objetivo real da sua visita. Portanto, se eles tivessem sabido que ele tinha sido ungido rei, foi sempre uma coisa que me fez um bocadinho de confusão. Se eles soubessem, eles não diziam isto aqui. Mas ali Eles... naquela outra parte, Belinha, ele diz, agora eu não lembro, foi antes ali, quando Samuel foi lá, fala que ele ungiu ele, e na frente de todos. Pois é isso que eu não estou a perceber.
Será que ele foi ungido e eles não sabiam para que é que ele tinha sido ungido? Só se isso. O seu ciúme tinha sido suscitado, vendo Davi mais honrado do que eles, e não o consideraram com o respeito e amor devidos à sua integridade e ternura fraternal. Consideravam-no meramente como um rapaz pastor, e agora a pergunta que ele fez foi tida por Eliabe como uma censura à sua covardia por não fazer nenhuma tentativa de reduzir ao silêncio o gigante dos filisteus. O irmão mais velho exclamou com ira: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. A resposta de Davi foi respeitosa, mas decidida. Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? As palavras de Davi foram referidas ao rei, que chamou o jovem diante de si. Saúl ouviu com espanto as palavras do pastor quando ele disse: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saúl esforçou-se por demover a Davi do seu propósito, mas o jovem não podia ser abalado. Respondeu de uma maneira simples, despretensiosa, relatando as suas experiências na guarda dos rebanhos do seu pai, e disse: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saúl a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Durante 40 dias, o exército de Israel havia tremido diante do altivo desafio do gigante filisteu. Os seus corações desfaleciam dentro deles ao olharem para as suas formas sólidas, medindo de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia à cabeça um capacete de bronze e achava-se vestido de uma cota de malha que pesava 5.000 siclos e tinha grevas de bronze sobre as pernas. A cota era feita de lâminas de bronze que se sobrepunham umas às outras, semelhantes às escamas de um peixe, e estavam tão intimamente unidas que nenhum dardo ou seta poderia de qualquer maneira penetrar na armadura. Às costas trazia o gigante um enorme dardo ou lança, também de bronze. A haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Pela manhã e à tarde, Golias havia-se aproximado do acampamento de Israel, dizendo com grande voz: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos do Saúl? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis, disse mais o filisteu. Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Embora Saúl tivesse dado a Davi permissão para aceitar o desafio de Golias, o rei tinha pouca esperança que Davi fosse bem-sucedido em sua ousada empresa. Foi dada a ordem para vestir o jovem na própria armadura do rei. O pesado capacete de bronze foi-lhe posto na cabeça e a cota de malha sobre o corpo. A espada do monarca estava ao seu lado. Assim aparelhado, saiu ele para desempenhar a sua incumbência, mas não demorou muito para que começasse a retroceder. O primeiro pensamento na mente dos espectadores ansiosos foi que Davi se resolvera a não arriscar a sua vida enfrentando um antagonista em um encontro tão desigual. Mas isso estava longe do pensamento do bravo moço. Voltando a Saúl, pediu permissão para tirar a pesada armadura, dizendo: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. Tirou a armadura do rei e, em lugar da mesma, tomou apenas o seu cajado com o seu alforje de pastor e uma simples funda. Escolhendo 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las no surrão, e com a funda na mão aproximou-se do filisteu. O gigante deu ousadamente grandes passos para a frente, esperando encontrar o mais poderoso dos guerreiros de Israel. O seu escudeiro ia adiante dele e parecia como se nada lhe pudesse resistir. Ao aproximar-se mais de Davi, não viu senão um rapaz que se podia dizer menino pela sua idade. O rosto de Davi era rubro pela saúde e o seu talhe firme, desprotegido de armadura, mostrava-se exposto. Contudo, entre o seu perfil de moço e as sólidas proporções do filisteu, havia um acentuado contraste. Golias encheu-se de surpresa e ira. Sou eu algum cão, exclamou ele, para tu vires a mim com paus?
Então derramou sobre Davi as mais terríveis maldições por todos os deuses que conhecia, e bradou com escárnio: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi não fraqueou diante do campeão dos filisteus. Dando passos à frente, disse ao seu antagonista: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos dos arraiais dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Havia um tom de intrepidez em sua voz, um aspecto de triunfo e regozijo em seu belo rosto. Tal discurso, feito com uma voz clara e melodiosa, repercutiu no ar e foi ouvido distintamente pelos milhares que, arregimentados para a guerra, escutavam. A ira de Golias subiu até ao mais alto ponto. Em sua raiva, empurrou o capacete que lhe protegia a testa e lançou-se para a frente a fim de desforrar-se do seu oponente. O filho de Jessé preparava-se para o seu adversário. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. O espanto estendeu-se pelas fileiras dos dois exércitos. Estavam certos de que Davi seria morto. Mas quando a pedra caiu, zunindo pelo ar, quando a pedra saiu, zunindo pelo ar, diretamente ao alvo, viram o grande guerreiro tremer, distender as mãos, como se estivesse ferido de súbita cegueira. O gigante vacilou, cambaleou, e qual carvalho ferido tombou ao chão. Davi não esperou um momento sequer. Saltou sobre o corpo, prostrado do filisteu, e com ambas as mãos apoderou-se da pesada espada de Golias. Um momento antes o gigante se jactara de que com ela separaria dos ombros a cabeça do jovem e daria o seu corpo às aves do céu. Agora foi ela erguida ao ar e então a cabeça do fanfarrão rolou, desligando-se do tronco, e um brado de exultação subiu do acampamento de Israel. Os filisteus foram tomados de terror e a confusão que se seguiu teve como resultado uma retirada precipitada. As aclamações, sim, as aclamações dos hebreus triunfantes ecoavam pelos cumes das montanhas e alcançavam os inimigos que fugiam. E eles seguiram os filisteus até chegar ao vale e até às portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gat e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Viu, Belinha? Toda vez que a gente ouve, ou que a gente estuda, ou que a gente lê essas passagens, chega a ser doce a descrição. Ela chega a ser assim, sonora, chega a ser musical. É música aos nossos ouvidos, não é? A Denis, queres fazer oração? Nosso querido Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque a cada dia o Senhor tem nos mostrado, Pai querido, quanto o Senhor realmente pode fazer com alguém que se coloca em suas mãos. Pode ser até algo quase que, vamos dizer assim, sem dar nenhum valor, o ser humano pode dar, mas o Senhor pode se valer dele para a honra e glória sua. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos mostrar isso nessa manhã.
e que nós possamos compreender, Senhor Deus, que os teus objetivos são muito maiores do que o ser humano vai viver. E toda vez que o orgulho, toda vez que a vaidade, toda vez que a presunção do ser humano, ela se mostra, o Senhor sempre mostrou, Senhor Deus, que o Senhor prevalece com os mais fracos. Louvado seja o teu santo nome. Que o Senhor possa fazer também da nossa fraqueza, Senhor Deus, quando está com o Senhor, algo também, Senhor Deus, vencedor. Muito obrigado por isso. Se conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.